Ei, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pois é, olha só quem tá no YouTube, né? A encrenqueira. Nem encrenqueira, um pouco, talvez eu seja um pouco. Bom, eu parei de fazer live com minha mãe, vocês sabem disso, algumas pessoas querem saber por quê. E como hoje de manhã, na hora de sair, quando eu tava quase saindo, ela começou a falar na live dela que o marido dela era uma excelente pessoa. E aí eu gritei lá que não era, não acreditem no diabo. E ela falou um monte de mentiras nesse vídeo. Então, toda vez que ela falar a respeito disso, eu quero que vocês venham aqui e vocês assistam esse vídeo para vocês entenderem essa história e para vocês verem quem é bom e quem não é bom nessa história. Pois bem, vamos começar do início, né? Minha mãe largou meu pai para ficar com esse cara. Eu vim para a companhia dele, né? Na verdade, dela. Eu tinha 4 anos de idade quando ela foi para a companhia dele. Era isso que eu queria falar. E desde aí, gente, tudo foi um inferno. Tudo foi um tremendo de um inferno. Uma pessoa que usa droga, uma pessoa que não tem respeito de absolutamente nada. Mas quando você é uma criança, você não tem noção disso. Então, eu chamava ele de pai, eu tinha muito carinho por ele. Todas as coisas que ele fazia, minha mãe passava pano, falava que era assim mesmo, que não sei o que tem. E aí, quando você cresce num ambiente desse, você demora para entender as coisas. Eu demorei para entender as coisas. Quando eu fiz... Não, antes disso, gente, todas as brigas, as confusões que tinham... Uma, porque ele é uma pessoa péssima, e outra porque ele vivia assediando a minha irmã dentro de casa. Ele falou que era apaixonado por ela, ele perseguia ela, ela tinha uns 15, 16 anos na época. Ele perseguia ela onde ela ia, ele brigava com os caras que tinha interesse nela, ele colocava bilhetinho dentro das coisas dela. Ela ia tomar banho, ele ficava lá olhando ela tomar banho. Entre outras coisas, né? Teve até um episódio que a minha mãe diz que ela falava pra ele: fica comigo na hora, sabe? Fica comigo, nem que seja pensando na minha filha. Que essa filha não sou eu, é a mais velha. Mas eu não quero me aprofundar nisso porque eu sei que isso pode chegar a muitas pessoas e a minha irmã, até hoje, ela não consegue lidar com essa história toda. Pois bem, minha irmã, muito sonsa, porque ela é sonsa, isso eu falo pra ela, com 22 anos de idade, fugiu de casa porque não estava aguentando mais a situação. E aí, gente, o que estava ruim ficou pior, né? Eu fui crescendo, fui pegando peito, bunda, e aí eu sempre imaginava, se ele tentar fazer isso comigo, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E a minha mãe sempre falava pra todo mundo, né, as coisas que aconteciam lá dentro de casa, mas ela falava que comigo era diferente porque ele me amava. Ele me amava como pai, ele me via como filha. Isso nunca ia acontecer, porque era um sentimento de pai. Como as pessoas podiam imaginar uma coisa dessa? Pois bem, meu irmão faleceu quando eu tinha entre 14 para 15 anos. E depois disso eu virei um satanás. Comecei a beber. Gente, nossa, eu ia para as festas. Eu tava numa vida completamente perdida, porque a morte do meu irmão foi uma coisa muito difícil para mim. E depois disso eu comecei a sair para festa, comecei a usar roupas curtas. Gente, eu era terrível. E aí o excelentíssimo marido da minha mãe começou a me ver um pouco mais como filha. E eu lembro como se fosse hoje que eu fui no centro, eu tava bebendo com os amigos, e aí um me pegou do braço, o outro me pegou do outro, e a gente saiu andando na praça. Aí ele, bêbado como sempre, começou a gritar: ah, porque você é uma puta que tá no meio de 2 homens, e não sei o que tem no meio de todo mundo. E eu lembro que nesse dia eu saí procurando alguém que tivesse uma arma, porque eu queria dar um tiro bem na cara dele. E aí eu sou muito explosiva, né? Aí eu comecei a xingar também, e comecei a ir das biqueiras em tudo quanto é lugar pra arrumar uma arma pra dar um tiro nele. Aí meu irmão ficou sabendo, foi na praça, me pegou de carro
conversou comigo, não, porque não sei o que tem, você sabe que ele tá bêbado, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Nisso, eu e minha mãe sempre brigando, ela vivia separando, voltando, vivia separando, voltando, vivia separando, voltando, vivia separando, voltando. Aí, teve uma vez que o meu irmão Thiago estava aqui, e eu lembro que tinha um banco na cozinha, eu fui e abracei ele por trás e fiquei conversando com ele. E o excelentíssimo, maravilhoso marido dela viu e fez um show, como se eu fosse a mulher dele. Começou a falar que o meu irmão estava desrespeitando ele, que aquilo ali não podia acontecer. Fez um show. E no dia, eu, sempre procurando uma arma para dar um tiro nele, falei que eu ia fazer, a sobrinha dele estava até aqui, não me lembro se ela estava lá a hora que aconteceu ou se ela estava do lado de fora. Eu sei que eu falei que eu ia procurar alguém, que eu ia conseguir uma arma e eu ia meter bala na cara dele. Aí ela falou comigo assim, você tá falando isso? Depois ela chegou e falou, não, você tá falando isso do meu tio, porque as coisas não vão ficar assim. Eu falei, não tem problema, faz o que você quiser fazer. Se quiser, eu vou te matar, vou fazer isso, faça. Não tem problema, eu não estou nem aí. Não sei nem se ela lembra disso, que hoje também é uma pessoa que eu não quero contato nenhum e vocês vão entender por quê. Bom, aí, na hora minha mãe brigou, falou, não, eu tô vendo que você tá tendo ciúme dela, isso não é coisa que se faça, coisa e tal, coisa e tal. Né? Defendeu, olha. Aí no outro dia, eu fui contar isso pro meu irmão, ele era bandido na época, eu fui contar isso pra ele, e aí ela chegou e falou que era mentira minha. Ela falou que aquilo não tinha acontecido, que eu estava mentindo. E que o amor que ele tinha por mim era simplesmente o amor que um pai tinha por uma filha. E eu lembro que eu chorei tanto conversando com meu irmão, e eu falava assim, pelo amor de Deus, deixa eu morar numa das suas casas, que ele tinha umas casas de aluguel. E ele falou comigo assim, não, porque você tem que ficar com ela, você tem que cuidar dela, porque você é mulher, você tem que ficar com ela, você tem que cuidar dela. E aí eu lembro que eu falei assim, mas você tem tantas casas, quanto que custa? O que custa você fazer isso, né? Aí ele tá assim, pois eu conquistei as coisas na minha vida para que filho da puta nenhum viesse me pedir nada. Isso me marcou de tantas formas que vocês não fazem ideia. Pois bem, eu, adolescente, não tinha dinheiro, não tinha nada, continuei morando com eles, e aí ele continuou perseguindo, né? Teve uma vez que eu tava ficando com a menina ali em cima, aí ele parou e falou com a menina assim, aqui, eu acho muito engraçado o fato da gente criar filha pros outros. Vocês entenderam? Criar filha pros outros aproveitar. E eu já não tava aguentando mais aquela situação, então na minha adolescência eu não sei se eu acho que eu tava com 16 para 17. Eu saí de casa, fui morar com meu irmão. Aí a minha mãe ficava ligando, perturbando, falando que estava sentindo minha falta. Teve uma vez que ela falou assim, eu tô sentindo tanta sua falta, eu acho que eu vou morrer. E eu disse, isso acontece. A gente nasce para morrer mesmo, se morrer enterra, né? Fazer o quê? Foi algo do tipo. Aí meu irmão ia lá no Morro Alto, ficava me gritando que ele tinha uma namorada na época e ficava aquela atormentação, não, tem que voltar. E fulano falava, ciclano falava. Aí um dia ela me ligou. Na verdade, eu só voltei porque não tinha vaga na escola e eu queria muito estudar. O sonho da minha vida era estudar e eu nunca tive paz para isso, nunca tive sossego para isso. E aí ela me ligou e falou, não, você volta, não sei o que tem. Eu disse para ela, eu não vou voltar para casa. Enquanto ele estiver aí, eu não vou voltar para casa. Passou um tempinho, ela falou comigo, gente, eu juro por Deus, porque ela vai contar uma outra história, mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu falei com ela, eu só volto se ele não estiver dentro de casa. Detalhe que eu esqueci de contar. Antes de ir embora, eu lembro que eles tinham terminado, aí ela voltou, eu não queria que ele voltasse, que ele ficasse dentro de casa. E na época ele tinha me dado uma televisão de 20 polegadas, ela tinha aquele tubão, sabe? E aí ela virou pra mim e falou assim, você é muito besta, você deveria ficar caladinha e receber as coisas que ele te dá. Ele te deu uma televisão, você não viu isso não? Gente,
Eu lembro que eu fui, um pouco antes de eu ir embora, eu lembro que eu fui no meu quarto, peguei a televisão, levantei ela e eu quebrei esse dente aqui. Porque na hora de levantar ela, para quebrá-la, acabou que eu bati no meu dente. E eu só fui consertar isso recentemente, esse daqui, ó. Ele tem um quebrado por dentro que foi desse dia. Bom, estava eu lá, aquela perturbação, ela me ligou. E eu falei, bom, não tem negócio aqui. Se ele for embora, eu volto. Passou um tempinho, ela falou comigo que não estava dando certo, que os dois brigou, que ele era ruim, porque assim, né? Sempre quando brigava ele era ruim, depois ele era santo. Aí eu voltei, ela falou que ia separar dele, fizeram uma barraca de lona não sei na onde. Eu voltei para casa. Aí eu fiquei na casa da frente, porque ele ainda estava ali, e eu falei com ela, eu não vou voltar para casa enquanto ele estiver aí, eu não moro na mesma casa que ele mais. Aí ela, não, realmente, minha filha, minha única filha de sangue, né? Não, esse cara não presta, já fez isso, já fez aquilo. Expulsou ele de casa. Aí a gente ficou morando junta. Obviamente que nessa época ela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Aí eu falei, aí ela começou a caçar confusão dentro de casa, e eu também sou muito explosiva, qualquer coisinha eu já brigo mesmo. Aí eu lembro que um dia eu tava regando as plantas, cantando, e ela, não, por quê? Isso e aquilo. Eu falei, quer saber? Vá pro quinto